Nos dias de Acais, o profeta era Isaías. Tinha também Jeremias? Não. Quando Isaías morre, se levanta então Jeremias. Nos dias de Jesus de Nazaré, quantos profetas havia? Um só. Jesus? Não. Jesus era chamado profeta, mas ele não era profeta consagrado por Deus. Sua missão era outra. O único profeta existente era João Batista, e dali acabou. Ora, cada igreja tem um profeta. Tem uma igreja ali na frente, tem um profeta. Ué, mas em termos bíblicos, o profeta só pode vir quando aquele morrer. O profeta consagrava o rei, Deus consagrava o profeta, para o profeta consagrar o rei. Ora, quem é que vai consagrar algum rei lá para ser profeta? Então a igreja vive esse escândalo terrível aí, porque o povo perece porque não tem conhecimento. E essa é uma mensagem muito importante, porque até pessoas da graça estão buscando profetas. Eu bati de frente com um esse dia, quando ele me olhou, eu disse: encontrei uma barata na cozinha. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. O curioso foi que ela disse que sim. Vem cá ficar comigo. Sim. Vai buscar a voz de Deus aonde Deus não está. Se você quer ouvir Deus, ouça o que eu vou lhe dizer. Você gosta mesmo de ouvir Deus? Em primeiro lugar, limpe o seu coração. Remove essa pedra de orgulho, de soberba. Tira essa ira, essa vingança. Você não fala com a sua irmã, quer que Deus fala com você? Mas Deus está na vida dela. Como que eu quero ouvir Deus falar comigo se eu não falo com a minha irmã? Mas você não sabe o que a minha irmã fez, tomou meu namorado. Você tem que deixar de falar com ele, não é com ela não. E fica essa guerra de família querendo ouvir Deus, e vai buscar Deus no demander, the power, the fast. Então esse homem, ele estava pregando. Olha lá o que diz Efésios capítulo 4, falando inspirado. Inspiração é uma coisa, eu também posso falar inspirado segundo a palavra de Deus. Eu posso dizer: esta semana vai se abrir uma porta de emprego. Neste momento eu estou falando para quase 800 pessoas. Não é possível que uma porta de emprego não se abra. E aí a pessoa: meu Deus, ele é um profeta. Quanto você cobra para pregar? Para mim pregar, eu cobro 10 mil reais e cuscuz com queijo. Geraldo, com a sua ignorância, que a gente vê que é muita, você pode explicar para a gente então que Paulo, na graça de Deus, diz que Deus deu um para os profetas, outro para os pastores, e você vem aqui agora com a sua ignorância, você não conhece nada de evangelho nem de Bíblia, você quer dizer para a gente que não existe profeta? Se Paulo disse isso, claro que eu explico. Isso é o meu chamado, é descoisar as coisas que estão coisadas. Porque se alguém pega aqui e diz assim: aqui não tem profeta não, olha lá o que o Geraldo disse, olha o que está escrito aqui em Efésios, aí, tem ou não tem profeta, minha terra? Tem, és tu, Senhor, és tu, é tu, pregador. Vamos ler. Efésios capítulo 4, versículo de número 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. 8. Tem 8? É antes do 9, aí. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu títulos. E deu o quê? Vamos entender aqui perfeitamente. Eu tenho um pouco de escolaridade e preciso ter paciência para entender ponto e vírgula. Fazer uma diferença entre título e dom. Título é aquilo que eu sou, dom é aquilo que eu uso. Pode ser permanente, pode ser temporário, até eterno. Título é o que eu tenho, independente do tempo. Eu sou pai do Miguel, mesmo depois de morto. Enquanto ele vivo, serei pai dele. Se ele tiver um filho, ele vai dizer: o meu pai, ainda que eu não esteja presente.
Esse é o meu título para ele, é a minha condição, é a minha posição. Eu sou pai do Miguel. Não é esse Miguel do The Power, não, é outro do The Off. Por isso diz que quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo o cativeiro e concedeu dons. Versículo de número 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. 11. E ele mesmo concedeu, os dons. Não é título, é dom. A pergunta que eu faço aos senhores é: os senhores já viu na igreja alguém falar assim: você agora é apóstolo, porque eu sou Deus? Porque quem concede dom para apóstolo diz que foi Cristo. Como é que um homem está consagrando outro sobre um apóstolo? Mas quem concede o dom não é o homem. Quem concede dom é Cristo. A não ser que este homem aqui se faz de Cristo. Aí é que o negócio fica muito mais embaraçado ainda. Aí é que a conta já não fecha mesmo. Aí é que, como diz o título, é um espírito de engano. Um mero homem mortal fazendo o que só Cristo faz, que é dar dons aos homens. Diz que ele deu dons, concedeu uns, estamos falando de dons para apóstolos, outros dons ele deu para profetas, já estamos no Novo Testamento, no grego ali é falar inspirado pelo Evangelho, outros para evangelista, que não é consagrar alguém evangelista falando língua, era evangelizar segundo a revelação da graça, e outro para pastores e mestres. Então essas coisas existem. Calma, essas coisas existiram. Esses dons existiram, porque eles não eram permanentes, eles eram temporários, eles tinham uma finalidade até um determinado tempo, porque quem lê, só lê até aqui, mas ali tem uma vírgula, continua o argumento de Paulo. 12, tem um 12, antes do 13, com vista, com finalidade. Olha os dons, nos dias de Paulo, tinha uma finalidade, que era o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, e aqueles dons no dia de Paulo, era para revelar CPF, era para mostrar o pecado, era para a edificação do corpo de Cristo. Esta era a finalidade daqueles dons. Eu não vejo a igreja de Cristo edificada com os apóstolos da nova era. Eu vejo eles falando um monte de língua enrolado, e aqui eles são aqueles igual Janes e Jambres, feiticeiros. E aí fala uma coisa mais ou menos como eu posso falar também, até porque eu vim de lá. Eis aqui que tem uma senhora aqui que está com dor de cabeça porque está naqueles dias. E lá Sou eu, vem aqui na frente. Olha, eu rasgo esse documento, eu acabo com essa dor de cabeça, você agora está livre. Porque falo que é óbvio. Como é que ninguém revela a Mega Sena? Como é que... Eu queria... Alô? Pô, o Mateus não está aí com o programa, cara. Mas tem dois? Adailton está ali. Aí vocês dois aí. Alguém pode me revelar amanhã que bicho que vai dar milhares e centenas? Pelo amor de Deus, gente. E o profeta? E gato na cabeça amanhã. É francês ou é brasileiro? Se for francês, nós vamos R$50 no Maial. Meu Deus! Cachorro? Então é briga, gato e cachorro não dá. Vamos, gente, é só ler. Olha, a coisa era tão fácil que nos enganaram com mais facilidade. Era tão fácil, era só ler, respeitar o tempo, versículo, saber em que época está escrito, a quem foi direcionado. Mas a gente, né? Filho está doente, vai lá no profeta. Eu sou o profeta de Deus. Então você conta a palavra. A palavra diz que não tem mais, que durou até um certo tempo.